sabe, aquela curiosidadezinha que a gente tem de falar. Tem gente famosa, vira e mexe, sai um famoso aí com autismo, diagnóstico de autismo, ou fulano de tal autor, fulano de tal cantor, fulano de tal cientista se declarou autista, nananana. Você vê famosos também, como por exemplo o Marcos Mion, tem um filho autista e ajudou muito a promover a comunidade autista num sentido de realmente trazer mais evidência, inclusive temos a lei Romeu Mignon, que é em homenagem ao filho dele, mas eu vou trazer algumas curiosidades e vocês vão entender um pouco mais sobre o que é, afinal, esse lado do autismo, que tem a ver com os famosos, mas que não é romantizando, não é sobre romantizar o autismo. Fica comigo nesse vídeo. Se você tem curiosidade sobre isso, bora falar! Famosos no autismo, a gente tem muitas pessoas depois entraram nessa comunidade autista ou assim, descobriram o seu diagnóstico tardiamente, muitos depois de adulto ou idade mais avançada, que de fato pessoas grandes, famosas, que tiveram grandes contribuições, tanto em áreas diversas, seja entretenimento, música, cientista, a parte de cinema, enfim, muitas coisas que vocês vão ver aqui. Particularmente, eu sou fã de alguns, outros não conheço tanto, mas quero trazer para vocês, porque nós temos personalidades autistas que deixaram sua marca no mundo. Isso significa que todo o autismo, nossa, superdotado, todo autismo é mega ultra inteligente, como as séries às vezes relatam, né? A gente tem aquela série bem conhecida que é o Good Doctor e outros filmes também que relatam pessoas com personalidade, pessoas autísticas, ou no caso com diagnóstico de autismo, foram bem importantes. Mas a gente sabe que o autismo é uma condição, é um transtorno do neurodesenvolvimento, na qual você tem um déficit de comunicação, interação social, principalmente. E aí você vai ter padrões rígidos, específicos em relação ao comportamento, como estereotipias, rituais, rotinas, alterações sensoriais. Isso aí, não sei o que estou dizendo, é critérios do DSM-5, que é o nosso manual aí, essa bíblia dessa parte do transtorno de desenvolvimento e de todos os diagnósticos de saúde mental. Mas por que eu estou falando isso? Estamos num mês importante, o mês do autismo, e as pessoas têm dificuldades de comunicação ou são consideradas excêntricas, talvez esquisitas, diferentes, quando no fim das contas elas eram autistas, provavelmente com altas habilidades ou superdotação, que é o famoso 2E, que é justamente com duas neurodiversidades aí. A gente faz com que habilidades significativas na comunicação não sejam um impedimento, um impeditivo para que elas alcancem todo o potencial. Então, se eu puder te dizer uma palavra, acredite no teu filho, acredite que ele pode chegar no máximo potencial, de que ele é capaz e não perca a esperança. Então, antigamente, a gente tinha muitas pessoas com características autísticas que não recebiam diagnóstico, que no fim das contas foram receber esse diagnóstico mais para frente, na fase adulta. E hoje a gente tem um entendimento maior do que é o transtorno do espectro autista, tem uma conscientização maior, mais pessoas sabem o que é o autismo e é uma causa muito importante, né? Não é à toa que estamos aqui falando sobre isso. E eu vou trazer algumas possibilidades, porque de fato essas pessoas nem todas têm um diagnóstico de autismo, mas que poderiam ter sido consideradas sim autistas, até pelas suas excentricidades e algumas coisas na sua vida que talvez seja aí flashes e luzes de que, poxa, possivelmente ele foi autista. Por exemplo, nós temos o famoso Albert Einstein, que viveu aí no século XIX, de 1879 a 1955. Então, pouquíssimo, quase nada se falava sobre autismo naquela época. Ele é considerado um gênio, literalmente um dos maiores gênios da história. Ele tinha traços difíceis, típicos de autismo, como, por exemplo, teve atraso na fala na sua infância, tinha um comportamento repetitivo e intenso, com foco em determinados interesses, como a área da física, né, como a física quântica. Ele realmente criou coisas que não existiam na época. A sua forma de pensar, os seus padrões, a sua habilidade em visualizar conceitos complexos fez com que ele conseguisse desenvolver a teoria da relatividade, por exemplo. Será que Albert Einstein poderia ter sido considerado autista? É difícil dizer, porque obviamente a gente não estava na época, mas tudo indica que sim, possivelmente ele foi autista. Outro cientista impressionante foi Isaac Newton. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, né? Século 17, de 1643 a 1727, que ele viveu. Matemático e físico
criou as leis, né, da termodinâmica, as leis da física. A gente sabe a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, e são responsáveis aí por grandes avanços na área da ciência, a parte até da gravidade. Ele também, não vou dizer que criou, mas, né, descreveu. Tinha muitos sinais de autismo porque ele tinha uma dificuldade de interação social, um hiperfoco muito grande, uma rotina muito rígida. Aí você vai dizer, poxa, superdotados, eles, né, também têm um pouco disso, mas é um grau um pouquinho diferente. Óbvio que se ele tivesse os dois, se tivesse enquadrado no espectro autista, na superdotação e habilidade, com certeza, provavelmente sim, porque ele foi considerado um gênio, né? E quando você está na área da genialidade, além da superdotação, porque além de você habilidades excepcionais e um QI elevado, você tem uma grande contribuição para o mundo, que foi no caso que eles fizeram. Mas aí teria que ser um vídeo à parte para eu falar só sobre superdotação, que pode ser uma outra ideia, né? Se vocês querem um vídeo sobre superdotação, comenta aqui, coloca aqui nos comentários. E é uma área que eu gosto muito de falar particularmente. Outro cientista, inventor, é o Nikola Tesla, que também foi no século XIX, 1856 a 1943. Ele foi inventor, engenheiro elétrico. Ele era conhecido por ter uma sensibilidade sensorial muito grande, um comportamento repetitivo e um hiperfoco nos projetos. Gente, hiperfoco do autista, eu falo que é bom por um lado, né? Porque você consegue entrar naquele hiperfoco, óbvio que isso tem que ser de uma maneira saudável, mas você vai muito profundo, você vai além, né? E se você tem esses gênios, eles tiveram também as altas habilidades, né? Porque isso enquadraria no síndrome de Asperger, que a gente não usa mais esse termo, mas talvez você conheça por esse nome, síndrome de Asperger, que são, no caso, autistas com também a superdotação, ou seja, dupla excepcionalidade. E são características muito comuns, hiperfoco, comportamento repetitivo, alteração sensorial, enfim. Quem sabe? Não sabemos, na verdade, não temos como saber, mas fica aqui a pulga atrás da orelha dessas pessoas. Vamos falar um pouco do mundo artístico, músicos no espectro, pessoas que também tiveram essas excentricidades, né? E um que eu gosto muito, gosto das obras dele, é o Vincent van Gogh, ou apenas Van Gogh, século XIX, 1853 a 1890. Ele foi um pintor impressionista muito famoso. Ele tinha uma intensidade emocional muito grande, um estilo artístico único, na qual ele inclusive retratava, né, as pinceladas. A gente fala que ele colocava mesmo um sentimento ali. Tem alguns estudos também que se baseiam nas cartas e relatos de comportamento, porque ele tinha um comportamento muito excêntrico e tinha essa tendência do isolamento, mas um grande gênio da pintura. Recentemente levei minhas filhas até para a exposição do Van Gogh aqui em São Paulo, que teve no shopping. Óbvio, né? Não tinha as obras originais, eu tive o privilégio de estar na Holanda e poder ver as obras originais de Van Gogh lá. Há muito tempo atrás, mas pude ver os quadros mesmo. Mas as minhas filhas viram réplicas e reproduções e teve aqueles efeitos na audiovisual que eles colocam nas paredes, você se sente dentro do cenário. Mas foi uma das obras e dessas apresentações que eu mais gostei. Depois nós fomos ver o Da Vinci e outros. Mas foi muito legal. Inclusive, Da Vinci era um cara gênio, né? Outro dentro do cinema, Tim Burton. Tim Burton, ele é bem famoso, né, pelas seus filmes diferentes, icônicos, como, por exemplo, Estranho Mundo de Jack, Edward, Mãos de Tesoura. Quem que não assistiu numa sessão da tarde lá, o Edward, interpretado por... Gente, aquele ator que fez o Jack Sparrow. Bom, vocês sabem o que eu tô falando. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele fez o Edward Mão de Tesoura. Ele revelou, sim, que tem traços autistas. E a imaginação dele, a forma singular dele contar a história, faz dele um grande diretor de cinema. Né? Um grande diretor de cinema. Recentemente também a cantora Cia. A cantora Cia, aquela I'm Unstoppable. Bom, eu não vou saber direito a música, mas ela canta essa música que ficou bem famosa, né? E teve outros, como Chandelier. Ela foi diagnosticada com autismo há pouco tempo. Ela tem uma sensibilidade artística, tem um estilo único. Então, por exemplo, ela não gosta de aparecer. Ela ficava com o cabelo assim, né? Franjona aqui na frente, enfim. Meio esquisito mesmo, né? Se você for ver. Mas tudo a ver. Nada a ver, mas tudo a ver com... Meio estranho, mas tudo a ver com a questão do universo autismo, né? De não querer se expor, não querer expor o rosto. Enfim. E a gente tem personalidades do esporte, que confesso que até quando eu fui estudar, assim, sobre isso, eu falei, caramba, que interessante, né? De fato, pessoas bem conhecidas. E um deles é um cara da natação aí gigante, que é o Michael Phelps.
23 medalhas de ouro, teve uma Olimpíada que levou assim todas, foi diagnosticado com autismo na infância, teve hiperfoco, obviamente, na área do esporte, e essa dedicação foi justamente o que trouxe os resultados que ele teve. E o tal do Messi, né, gente? O Messi, a gente ainda, eu falo que é bem polêmico, tem gente que fala, ele é autista, ele não é, nada a ver, mas enfim, fica também no ar, não dá pra a gente afirmar, porque não existe um diagnóstico fechado disso, mas falam que ele pode ter aspectos do espectro autista, porque ele tem hiperfoco no futebol, dificuldade de socialização na infância, tarará, apego à rotina, mas até aí a gente pode enquadrar essas pessoas, não todas, né, mas alguns, no que nós chamamos de personalidade autística ou espectro, como é que fala? A gente fala de espectro ampliado, né, do autismo, fenótipo ampliado do autismo, que é quando você tem algumas características autísticas, porém você não fecha os critérios todos. Porque além de você ter os critérios, você precisa ter algo que é gerar prejuízo. Eu tenho prejuízo com isso. O autismo, como falei, não é tão simples o diagnóstico, mas você precisa ter essas sensibilidades e sutilezas para entender isso. E a gente tem outras partes, como celebridades, figuras da cultura pop, cinema, como por exemplo o próprio Anthony Hopkins, eu adoro, maravilhoso, eu acho assim, uma atuação incrível. Filme O Silêncio dos Inocentes e outros, né, ele faz alguns, até uma vez ele fez, O Silêncio dos Inocentes é bem bizarro, não sei se é nesse que ele faz um sociopata, mas tem uns negócios assim, e aí eu falo, caramba, ele tem é muito bom, eu achava que ele interpretava muito bem. Ele foi diagnosticado com autismo na vida adulta já, olha que interessante. E ele fala que essa forma única de pensar, de enxergar as emoções ajudou ele na carreira. A Greta Thunberg, que é uma das vozes mais influentes aí na luta contra mudanças climáticas, ela tem a síndrome de Asperger, né, o que a gente está trazendo aqui, que é esse dupla excepcionalidade, está dentro do espectro. Por isso que é importante a gente entender que, como eu falei, concluindo, mas o meu filho não é famoso e você está romantizando o autismo, porque como assim? Meu filho é nível 3, eu estou lutando aqui para ele ter as terapias, ele não é verbal, mas o autismo é um espectro, né? Longe de romantizar, eu sei que é uma luta diária, principalmente pais e famílias, né, cujos filhos têm um autismo muito mais severo, né, que a gente chama um nível 3 de suporte. Quem sou eu aqui para julgar nem nada, mas eu quero que você tenha esperança. A gente precisa ter esperança, sabe? A gente precisa entender que a gente vai fazer o máximo para o nosso filho atingir o máximo potencial dele. Hoje, com tantos avanços, né, com terapias, e por isso que eu falo, a gente precisa lutar pelo diagnóstico precoce, com outras terapias como neuroestimulação, neurofeedback, tantas possibilidades que a gente tem estudado hoje, é uma chama de esperança. E a gente poder saber que a gente precisa lutar por isso, para que nossos filhos autistas, seu filho autista, tenha a melhor oportunidade que ele tiver e vai poder chegar no máximo potencial. Fica aqui, curiosidades do mundo do autismo. Se você gostou desse vídeo, 3 Cs para você. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve aqui no canal para a gente ter mais coisas para vocês. Fala que assuntos que vocês querem saber, perguntar, para eu começar, né, justamente a ter essa interação, a gente ter essa conversa, eu responder os comentários de vocês, ter essa troca muito gostosa. Vamos sempre falar sobre desenvolvimento, sobre a pediatria no geral, mas agora eu brinco, né? Não tenho diagnóstico de autismo, mas estou no meu hiperfoco, que é essa área de desenvolvimento, transtorno do espectro autista e outros transtornos de neurodesenvolvimento. Espero que tenha sido útil para você. Compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo.